como as suas viagens e as coisas que você conhece nas suas viagens e as pessoas que você conhece nas suas viagens, como elas influenciam os seus outros livros, que não são os seus livros sobre essas viagens? Este é o ponto essencial, este ponto de termos consciência da existência do outro, porque e termos consciência destes dois polos, porque curiosamente eu tenho livros que tratam do remoto, como é o caso da Coreia do Norte ou da Tailândia, e tenho livros que tratam do local e daquilo que me é mais próximo. Eu tenho um livro que tem o nome da aldeia onde eu nasci, eu tenho livros sobre a minha família, eu tenho livros sobre aspectos muito íntimos e depois também tenho livros sobre aspectos que são muito remotos. Mas, curiosamente, quando eu estou a escrever sobre esses lugares remotos, eu apercebo-me sempre que, que também estou a escrever sobre aquilo que me é próximo ao escrever sobre eles. No caso do livro da perdão, no caso do livro O Caminho Imperfeito, que fala da Tailândia, até foi um livro onde eu coloquei isso de forma muito aberta, porque na primeira parte um pouco menos, mas depois em crescendo mais na segunda parte e ainda mais na terceira parte, eu fui colocando referências pessoais. Primeiro eu comecei por falar de memórias ou de episódios que aconteciam em Portugal, alguns na minha infância, e que tinham ligação, e que eu de alguma forma me tinha lembrado deles a propósito de alguma coisa da Tailândia. Mas depois o livro ele vai avançando e ele vai se dirigindo cada vez mais para essa intimidade, digamos assim, em que depois se nomeiam os meus filhos, se nomeia a minha família e se tenta inclusivamente responder a perguntas que são muitíssimo pessoais, e cuja resposta é a minha resposta, não é uma resposta genérica para toda a gente. E, e eu acho que é um pouco isto, não é? Na verdade, eu não traço uma fronteira entre estes livros e os outros livros. Zé Luís, eu como leitora fiquei com uma curiosidade, porque aqui no livro, a certa altura, dizes: enquanto escrevo estas palavras, não tenho qualquer tatuagem feita pelo Makarov. Já passaram alguns anos. Não sei se consigo mostrar, mas esta é difícil, porque está aqui numa parte do braço um pouco difícil, mas é uma espécie de uma variação sobre uma ilustração que está no próprio texto, no livro, aliás, que é um menino montado num tigre. No caso, aqui no meu braço tem uma diferença, é que no meu braço o menino está montado no tigre e está a apontar para a frente. Olha, assim talvez se veja melhor, é difícil, é difícil. Um livro como este, do Caminho Imperfeito, e lá está, no próprio título isso também fica um pouco presente, é um livro da experiência, não é? Olá, boa noite. Estou a falar de Lisboa e em relação à escrita do José Luís, que eu já acompanho há muitos anos, comecei pelas crónicas, que eram fabulosas, depois fui lendo os livros. Os de poesia menos, porque tenho alguma dificuldade em ler poesia. Mas já tinha lido vários livros e quando chego a este da Tailândia, não percebia nada, mas era uma coisa tão descosida que eu disse: eu não vou ser capaz de ler isto. Mas disse: não, também sou teimosa e fui lendo e pronto. Depois lá entrei naquele mundo. Entretanto, tive a sorte de viajar para a Tailândia com um grupo cujo nosso guia era o José Luís, e então aí, pronto, percebi tudo. Bem, para já há que dizer que eu gosto da fragmentação, é uma coisa que é um elemento que está presente em muitos livros meus, de várias formas. Tenho livros
que às vezes até ainda são um pouco mais agressivos do que talvez este, como por exemplo o Cemitério de Pianos, Bem, esse foi o que eu gostei mais até hoje. mas que é um livro bastante fragmentado e que é um livro que traz às vezes muita confusão para pessoas que queiram saber sempre tudo em todos os momentos. No caso deste livro do Caminho Imperfeito, essa fragmentação ela vai no sentido de efetivamente tentar refletir esta experiência caleidoscópica que um ocidental tem na Tailândia, não é? Mesmo que às vezes seja um pouco misterioso, cada bloco se relaciona com o seguinte, de uma forma mais óbvia ou menos óbvia, mas se procurarem existe lá alguma relação, ou mesmo, nem que seja só na minha cabeça. Bom, eu gostei demais do livro, ao contrário da Fátima, eu já embarquei nele com muita facilidade, porque ele me remeteu a um livro que eu li assim há muitos anos e que é um dos meus favoritos, que é o Navegação de Cabotagem, do Jorge Amado, porque é um livro que conta diversas pequenas histórias super interessantes e que vão cativando, né? Eu tenho duas perguntas para você. Uma em relação ao título, que eu gostaria que você falasse um pouquinho, e a segunda é se você já tem alguma ideia de alguma outra viagem, ou até já tinha e não pôde fazer, tal, por causa da pandemia, né? Uma das coisas que mais me atraiu nele foi quando considero, associo sempre a uma descrição da vida. Ou seja, a vida é que é o caminho imperfeito. Não é tanto aquela viagem em particular, mas a própria vida, não é? E isso faz com que ali eu também olhe para aquele livro e para aquela viagem como uma metáfora também da própria vida, não é? Que tem aventuras, desventuras, tem circunstâncias das mais diversas e, e isso tem que ver também com o caminho, digamos assim, que o livro toma. Porque se ele começa muito Tailândia, ele vai a pouco e pouco deslizando para uma dimensão cada vez mais pessoal. E há ali duas perguntas que são duas perguntas bastante fundamentais que o livro coloca muito diretamente e que depois acaba por dar uma resposta, que são por que escrevo e por que viajo, não é? Desde que deixámos de viajar e de ser possível, eu cancelei muitas viagens que tinha marcadas, até algumas ao Brasil. Mas há uma pergunta que não posso deixar de fazer, e quem leu o livro até ao fim, se calhar também tem vontade de fazer esta pergunta. Nós queremos saber, tantos anos depois, o que é que aconteceu quando Toca depois a de teres campainha. tocado aquela campainha em Las Vegas. Isso aí é um segredo que tem de ir comigo para o túmulo, não posso contar.